E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona, sempre um dia de muitas emoções. Eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre injustiça, ou talvez de justiça amiga, porque inclusive é o que o consórcio noticia. Quero falar de confraternizações, quero ainda falar sobre a nomeação, algumas notas que saíram, mas também tiveram outras notas da imprensa questionando algumas coisas que estão acontecendo em um dos poderes, né, da República Brasileira. Teve também uma nota que revela quem foi que falou para o Moro votar sim para aprovação do Flávio Dino. Depois quero falar com vocês sobre o Lula, sobre Congresso. Ontem foi aprovada a reforma tributária na Câmara, será promulgada ainda em 2023 e o que estava ruim piorou. Vocês vão ver o que os deputados fizeram aos 48 do segundo tempo, tudo que o Lula queria, que inclusive ontem também, né, ele estava demais, despejando todo o seu amor contra Bolsonaro. E aí no terceiro tema vamos falar sobre eleições, tem algumas coisinhas importantes. Sabe aquela história que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois eu tenho duas imagens, então são mais de 2000 palavras. Então saber o que eu quero falar. Por final, o tema mais importante do vídeo de hoje, eleições, direita, esquerda, ainda vai falar de eleição, só que a gente também vai falar de alguns movimentos que estão acontecendo. Haddad fez um pronunciamento, né, uma fala, um tweet que é, no mínimo, assustador. E você não pode olhar esse tweet do Haddad aleatório, solto, como se fosse uma única sinalização a uma agenda global e internacional contra os interesses nacionais. E eu quero trazer para vocês algumas coisinhas que estão acontecendo nos Estados Unidos, mais precisamente com Trump. Temos que falar sobre ele e olhar em paralelo o que está acontecendo no Brasil. Vem comigo, tem muita coisa, a introdução ficou grande e vejam só. Aqui só um pequeno levantamento que eu acho que ele é relevante, porque talvez isso aqui inclusive possa até apontar um termômetro nacional, porque o próprio Estadão e outros veículos de imprensa, o próprio Lula cravou que ele conseguiu indicar um comunista, ele nunca pensou nisso, o camarada, notoriamente, um cara de esquerda para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. E dizem, né, que o Lula tem a maior popularidade do mundo, é o Deus encarnado na Terra. Só que a turma do Estadão disse que, aprovada pelo Senado, indicação de Flávio Dino é rejeitada pela maioria dos brasileiros. Então a maioria dos brasileiros não é de esquerda? Ou será que, sei lá, a esquerda também não gosta do Flávio Dino? Mas o que o Estadão nos conta é que, em pesquisa exclusiva, feita pela Real Time Big Data para o blog de dados em dados do Estadão, 55% dos eleitores são contrários à ida do ex-governador maranhense para o Supremo. O número se assemelha ao divulgado pelo IFP, Instituto França, para o site J, que mostrou que 52% dos brasileiros acima de 16 anos desaprovam a indicação. Apenas 37% acreditam que Lula acertou nesse processo. Acho que isso daqui é um claro indicativo da força que o Lula tem na sociedade, as pessoas realmente mais à esquerda. Quando são dissecados os números, o motivo de orgulho do presidente, que afirmou, né, que o Dino é um comunista, é justamente o grande receio da maioria da população. 64%, né, para 64%, a origem comunista do mais novo ministro é o principal motivo para sua rejeição. Mas o Lula se orgulhou e tem mais. Tem mais. Mas antes de falar, eu vou até falar aqui. Vou começar por aqui. Depois eu dou play que ali tem um vídeo da turma da Globo News passando o pano. A turma do Metrópolis, e aí vocês vão ver até a diferença do jornalismo, fez uma pequena ediçãozinha, onde eles colocam, na verdade não é edição, né? Eles só colocaram dois vídeos em sequência. Eles colocaram o Lula durante a campanha, falando que é um absurdo você indicar amigos, companheiros para a Suprema Corte. E o que foi que o Lula fez? Indicou um companheiro, ainda celebrou isso, um comunista. Tá ali, ó. Fala de Lula sobre Flávio Dino comunista contraria a afirmação feita durante a campanha. Abre aspas, para o que o Lula falou no debate da Bandeirantes. Não é democrático um presidente querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, companheiro ou partidário é um retrocesso.
Ou seja, o Lula cometeu um retrocesso. Não, não cometeu nada, porque isso é o PT. O PT é um retrocesso. O Lula só está sendo Lula. O Lula só está sendo Lula e a culpa de tudo isso é do próprio consórcio. Mas vamos lá. Depois do Lula falar que é comunista, a Globo ontem se empenhou logo cedo, já tinha nota no Globo, G1, não. O Lula tá brincando, não isso, não aquilo outro. E aí, o Olimpo da descaração. E pensando aqui, né, processando em microsegundos algum adjetivo para descrever a Globo que não seja ofensivo demais para não tomar nenhum tipo de processo, nem proferir nenhum tipo de palavrão. Eles se debateram sobre isso. Gente, é assim, é inacreditável. O que a Globo está fazendo com este país é inacreditável. Como é que alguém ainda vê isso daqui com algum ar de normalidade e considera que isso possa ser chamado de jornalismo? Escutem esse debate, mas sem se contorcer. Pelo amor de Deus, respire fundo, porque eu sei que vai ser dolorido. Vai. Mas eu não acho que o Lula falou isso com o mesmo sentido de Bolsonaro dizer um terrivelmente evangélico. Isso sim, eu também concordo que ele estava ali ironizando, Valdo. Olha só, na minha opinião, né, é o seguinte, o Lula falou isso para debochar? Falou. O Lula falou isso como animador de plateia? Falou. Só que é uma afirmação equivocada dele, na minha opinião. Por quê? Porque eu conheço muita gente esclarecida, com formação, nível superior, mestrado, que caiu nessa lorota do Bolsonaro. É inacreditável. Mas você tem uma parcela do eleitorado que comprou essa ideia de que o comunismo podia ser ser estabelecido no país. É fato. Isso nesse mundo do mundo virtual, isso acaba colando. E Lula acaba dando munição para esse discurso bolsonarista. É isso que ele fez. Com essa fala dele, ele acaba reforçando um discurso de Bolsonaro que colou. A gente pode achar que é meio louco, que é meio maluco, mas colou. Tem gente que... Você conversa com um empresário do sul do país que ele fala, olha, tem gente no PT que quer colocar o comunismo sim. Eles têm essa convicção, acreditam nisso, sendo que isso é impossível. A gente sabe, não está isso em nenhum momento em debate interno dentro do governo Lula. No entanto, você tem empresários do sul do país que acreditam que tem uma ala do PT que quer colocar o comunismo e pode implantar o comunismo no país. Então, quando o Lula fala isso, Andréia, Flavinha, Dapi, Daniel e Ricardinho, boa tarde, Ricardinho, que está querendo falar, a gente não deixou ele falar. Eu tô rindo porque o Dafi foi zoar o negócio do Uma Noite na Ópera. E a gente tá falando, você tá falando, Valdo, eu concordo com você, eu tô com o Valdo, mas não é só extrema-direita, não é? Gente, eu sou professor universitário dizendo que o Brasil corre o risco de virar comunista. Mas, o pânico moral é real. É real. O Brasil está à beira do comunismo. Linha grosso, né? Pois então, isso para virar um recorte e passar no Zap de maneira espalhada de que o presidente Lula tá tornando o Brasil um país comunista, tá aparelhando o comunismo. Gente, isso acontece, Flávia. Isso acontece. Eu não estou dizendo que não acontece, Daniel. Só que eu não acho que fingir que isso não acontece, não tocar nesses assuntos e não, inclusive, não entrar na disputa, até pelo deboche, não seja o caminho. Eu acho que é preciso enfrentar, fazer esse enfrentamento. Então, assim, se um professor universitário diz que o Brasil vai virar comunista, a gente tem um dever, inclusive de ofício, de dizer: amigo, vai ler sobre comunismo, vai ler o que acontece no Brasil e veja que isso é ridículo. E você lê, você vê, é o comunismo, né? Aí você confirma que é. É inacreditável, sabe? É a soberba, a arrogância dessas pessoas. Nossa, assim, gente, isso não é burrice. Eles não são burros. Não são burros. Não sei se eles são desonestos, mas burros eles não são. Eles sabem do que eles estão falando. Eles não são burros nem inocentes. Não tem condição a coisa dessa. O que mais precisa acontecer? Vamos pegar, e até falar de reforma tributária. Uma das bases do marxismo são a taxação progressiva de impostos para você abolir a propriedade privada no final do dia.
que esse governo tá fazendo? Aumenta imposto sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Um agigantamento do Estado em cima da vida do cidadão comum. Então a gente vai chegar. O que mais precisa acontecer? Olha os partidos que estão ao redor do Lula. Assim, eles tentam negar a realidade e fazer as pessoas de idiota. E é o grupo de comunicação que mais recebe verbas de publicidade do Lula. Aí vem a Globo para nos falar que, em aceno ao Supremo, Lula reunirá ministros em jantar na casa de Barroso. Aí, você até lembra da campanha, né? Não é democrático um presidente querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Falando confraternizar, né? Parece que tá entre amigos, né? Gente, sabe? Como é que as pessoas não conseguem ver o que tá acontecendo? Um assunto que também pode entrar na pauta do jantar é a derrubada pelo Congresso do veto de Lula à criação do marco temporal. Perde no Congresso, judicializa. É só isso que a esquerda sabe fazer. Eles não aceitam o jogo democrático. Mas vamos lá. Ontem tinha saído esse editorial, eu falei, rapaz, não vou comentar não. Só que depois eu já tinha comentado a nota, né? Só que aí teve alguns assuntos que vai fazer sentido lá na frente do vídeo, que envolve até o próprio Estadão, e envolve até a União de Direita, que eu falei, não, eu vou trazer isso daqui. Não só isso, como outro editorial do Estadão. 2 bem curtinhos. Veja aquilo ali, ó. O privilégio de Janja. Privilégio. Suposto ataque hacker contra a primeira-dama não é caso para a PF nem para o Supremo. A luz da lei, é incompreensível que a invasão da conta da senhora Janja da Silva na rede social tenha se tornado objeto de investigação da PF e não da Polícia Civil. Ainda mais surreal é o envolvimento de um ministro da Corte Suprema. Em abril de 2016, vale recordar, um hacker invadiu o celular de Marcela Temer, à época, mulher do então vice-presidente. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e o achacador acabou sendo condenado a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado após processo que ocorreu na Justiça Paulista, primeira instância. Aí, olha, esse é o último parágrafo. É a conclusão. E o Estadão é sempre isso. Esse é o retrato da União de Direita. Porque o Estadão é o porta-voz da terceira via, né? É a bucha até hoje. Mesquitismo. A materialização desta distorção é o notório inquérito das chamadas milícias digitais, que foi instaurado com um propósito legítimo. Qual foi o propósito legítimo? Porque em 31 de maio de 2020, Bolsonaro foi lá na manifestação, aí tinha algumas pessoas segurando cartazes, aí não, vamos ver aqui, né? Aí teve o inquérito dos atos democráticos, já estava tendo das fake news, e aí no meio do processo, né, meio que os dois começam a se aproximar e vira uma coisa só das milícias digitais. E isso está desde 2020 e a gente fica se perguntando, né? Mas e aí? Quando é que a gente vai para os finalmente? Mas o Estadão está defendendo. O Estadão está defendendo. É justo. Para o Estadão é justo, né? Isso tudo é justo. Quanto ao bolsonarismo é justo. Mas logo se converteu numa barafunda interminável que tem permitido ao judiciário se imiscuir em investigações que nem remotamente tinham de estar a cargo da mais alta instância do poder judiciário no país. O caso Janja é só mais uma pequena corte desprestigiando o sistema de justiça como um todo. É o mesmo ponto de sempre, né? Existem pessoas que estão insatisfeitas com o Lula, que estão insatisfeitas com o poder judiciário, qualquer coisa no Brasil, mas eles sempre estão ainda mais insatisfeitos com Bolsonaro. Lula é ruim, mas Bolsonaro é pior. O judiciário é ruim, mas foi importante para proteger o Brasil de Bolsonaro. É sempre assim. Sempre assim. Esse é o territorial. Na sabatina de Dino, o sabatinado foi a Suprema Corte. Aí já começa meio que falando que na sabatina não foi o Dino que foi o sabatinado. Há um fato incontestável sobre o qual os ministros não podem fingir ignorância. A percepção do país sobre o Supremo mudou significativamente ao longo dos anos, né? A percepção mudou. Mas por que será que mudou? Por que será que mudou? Será que é porque as pessoas estão meio chateadas com as coisas? Vamos ver. Não há dúvida
de que a atuação do Supremo foi fundamental para o país nos últimos anos. Óbvio. Contra o bolsonarismo, foi muito bom, foi muito importante. Também não há dúvida de que determinados grupos políticos transformaram o enfrentamento à corte em uma bandeira política, não cabe ingenuidade. Contra a direita vale tudo. Existe gente que se opõe ao Estado democrático de direito, com separação de poderes, judiciário independente, eleições livres, por exemplo. E aqui de coração, vocês, assim, de forma muito honesta, vocês conseguem me apontar que seja 3 nomes, melhor, um único nome, fala assim, não, essa pessoa, ela tem envergadura nacional, e essa pessoa de envergadura nacional fala abertamente contra a divisão dos 3 poderes. Vocês conseguem me falar uma pessoa dessas? Vocês conseguem me apontar? Que as pessoas olham e vai falando, isso é um representante da direita. Esse é um representante que não respeita a divisão entre os 3 poderes. Que quer acabar com isso. No máximo, alguém que assim, de forma, sei lá, naquela pegada a lá Nando Moura, vai pegar alguma figura de linguagem pra falar, aí, ó, olha aí. Aí o cara tá fazendo uma crítica, né? Tá sendo irônico, uma piada, um deboche. Não, olha aí. Então, você percebe como é? O Estadão é desonesto. Esta é a união de direita. Esse é o destino daquela história de se tá contra o Lula, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aí, gente. Na primeira oportunidade, já foi. Existe... Enfim, né? Eleições... Gente, teve alguém na direita que foi contra a eleição livre? Eu acho que os questionamentos da direita eram exatamente por eleições, assim, super livres. Mas livre pra valer. De modo que ninguém tivesse nenhum questionamento depois, de nada, etc, tudo mais. O Estadão mente sabendo que está mentindo. Da mesma forma que a Globo diz que é balela, essa história de comunismo, que é palhaçada, que não tem nada a ver. O Estadão, quando fala isso, mente sabendo que está mentindo. Logicamente, essa turma vai fazer férrea oposição à corte, né? Tá bom. Mas a deterioração da autoridade da corte não é decorrência da sua atuação em defesa da democracia. Tá vendo? A percepção... Olha só. A deterioração da autoridade, né? A perda dessa percepção que, pô, tá meio ruim... Não é porque eles defenderam a democracia. A opinião da direita em relação ao judiciário não vale de nada. De nada. Não é isso que vem correndo o respeito. Não, porque as pessoas de direita não merecem respeito nesse Brasil. As causas da perda de autoridade da corte são outra natureza, como ficou evidente durante a sabatina do Dino. Essas causas podem ser resumidas em 3 percepções: politização da corte, protagonismo individual de seus integrantes e a falta da exemplaridade de alguns ministros, sobretudo em relação ao que a lei prevê como deveres da magistratura. Não tem nada a ver com o que foi feito, o que é feito, etc., contra direito, conservadores, bolsonarismo, porque essas pessoas não merecem respeito. Elas não existem perante a sociedade. Esta é a união de direita. Aí você vê, ó. Olha a união de direita. Moro escutou o conselho de Alcolumbre ao votar a indicação de Flávio Dino. Antes da sabatina, Alcolumbre disse a Moro que a votação do nome Dino seria a oportunidade de mostrar às instâncias do poder, leia-se, os ministros lá de cima, que tipo de oposição Moro estava disposto a fazer no Senado. Alcolumbre comentou que não seria interessante para Moro se firmar como um bolsonarista radical e que o ex-juiz tinha credenciais para liderar uma vertente da direita moderada, a união de direita, ao lado do Deltan Dallagnol. E o pior, eu fico de cara. As pessoas ainda levam o Deltan Dallagnol a sério e o Moro também. O que mais precisa acontecer? Meu Deus do céu. Nossa, quando teve umas coisinhas em 2020, eu lembro que... Quando teve algumas coisinhas em 2020, inclusive envolvendo aí uma questão do Ministério Público contra Bolsonaro, mas o Deltan fez uma festa.
E depois, pouquíssimos dias depois, quando teve lá uma mudança na Greenfield, alguns procuradores pediram demissão, o Deltan ficou assim, né? Possesso, com raiva, com ódio. Parece que não destruir Bolsonaro. Mas a turma esquece das coisas. As pessoas acham que não. É porque não pode criticar Bolsonaro. Não, nunca foi sobre crítica. Nunca foi. Sabe, esse assunto me dói, gente. A coisa que mais me dói, tudo que acontece no Brasil, é a forma como as pessoas ainda olham pro Moro e pro Deltan Dallagnol e a ficha não cai. E a ficha não cai. Não cai. Deltan tá de boa, Deltan até participou de programa, não falou nada do Moro, nada, tá de boa, de boa. Vai no Twitter, é like, é comentário e finge que não tem nada acontecendo, nada. Vai chegando o que vem, Deltan vai levantar a bandeira da União de Direita, que ele é oposição, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Aí vai eleger um monte de gente sabe, super iluminados, grandes liberais, prudentes, sofisticados, da direita permitida. Que Deus ilumine, sabe, o coração das pessoas. Mas vamos lá. Esse daqui não tem mais nem Deus pra dar jeito, porque esse não quer aceitar Deus no coração. Lula chama Bolsonaro de aquela coisa de facínora e diz que o antecessor inaugurou ódio entre pais e filhos e pais. Foi tudo Bolsonaro. Tudo foi Bolsonaro. E o engraçado, sabe qual é? É o seguinte. Na maior parte do tempo, eu não vou botar 100% não, que pode ter o caso reverso também. Mas na maior parte do tempo é o petista que não aceita o bolsonarista. O bolsonarista é de boa. Sabe ele velho petista de cabelo azul? Ele fala, vou nem... Ele só ignora. Mas o petista não. O petista ele vai pra cima, ele é raivoso, ele é agressivo. Mas o Lula faz questão de inverter, como tudo que ele faz na vida. E ainda colocamos na PEC de transição dinheiro para pagar as contas dele, de um cidadão que não merecia nenhum respeito. Foi. Foi pra pagar as contas dele, a gente sabe, né? Precisava de 70 bi. A PEC foi quase 200, né? O pacote total. Né? Mas era pra pagar as contas de Bolsonaro, né, Lula? Era, tá bom. E o pior é que o petista não sabe nada de história, o petista não acompanha a política, o petista... Petista, né, gente? Se o petista acompanhasse alguma coisa, não era petista. Se o petista acompanhasse, se informasse, não era petista, era qualquer outra coisa menos petista. Então, já falou de petismo, você já sabe o que a gente tá falando. Aí, no dia de ontem, tivemos aí a aprovação da reforma tributária. Acabou, game over, derrota para o Brasil. Reforma tributária aprovada, será promulgada ainda em 2023. O Pacheco deve decidir semana que vem qual vai ser o dia. Vou fazer uma festa ainda para comemorar. E na calada da noite, ainda colocaram alguns jabutis. Esse não é o pior. Muita gente até vai reclamar nesse daqui, porque virou notícia, mas... dos males, esse aqui é o menor. Mas que ainda assim, né? Na votação, os deputados aprovaram um destaque que reincluiu no texto a equiparação dos salários dos auditores fiscais ao teto do Supremo, que atualmente é de R$ 41.650,92. Um pouquinho, né? Um aumentozinho no salário, né? Nunca é demais. Aumentar um pouquinho o teto, né? Bom demais. Aguinaldo havia retirado o trecho no seu parecer. E aí botou de novo. Mas aqui que tem um grande ponto. O mesmo relator que tinha tirado e botaram no texto dele. Olha aí. Sem sombra de dúvidas, eu posso falar que o ponto que mais me incomodou em toda a reforma tributária e que eu mais bati na tecla e que no final do dia ficou pior do que eu esperava, o imposto do pecado. Aos 48 do segundo tempo, que estava ruim, ficou absurdo. Relator da reforma tributária, o Aguinaldo Ribeiro, retira a menção à finalidade extrafiscal do imposto seletivo. Versão que saiu do Senado deixava claro que a tributação não teria finalidade arrecadatória para melhorar as contas do governo. Novo texto eliminou a especificação. Abre aspas. O imposto previsto no inciso 8º terá finalidade extrafiscal. Dizia a versão que saiu do Senado. Essa especificação havia sido incluída pelo relator, o Eduardo Braga, após causar polêmica entre senadores
a possibilidade de uso do tributo para melhorar as contas do governo. Pô, tá precisando de dinheiro? E aí, o que faz mal? Ah, bota imposto aí no salgadinho. Ah, esse salgadinho faz mal, bota imposto. Eita, precisa de dinheiro. Pizza. Cadê pizza? Bota o poder aí na pizza. Eita, precisa de mais dinheiro. Ovo. Liga pro Fantástico aí. Manda o Fantástico soltar a nota que agora ovo faz mal. Porque eu assim, não, ovo faz bem, faz mal. Faz bem, faz mal. Tá naquele meio tempo. Depende do que o Lula quer. Pô, já tá show. Bota na carne aí. Vê se a JBS permite. E aí, permite? Então bota na carne aí também. E aí vai. E aí vai. O governo agora... Tava assim, a turma tava com medo. Será que o governo vai fazer isso? E aí, no parecer apresentado hoje por Aguinaldo, a redação fica apenas o imposto previsto no inciso 8º. Esse imposto sequer deveria existir. Sequer deveria existir. Os tributos possuem duas funções, né? Primeira, fiscal, que é arrecadar dinheiro. O Estado tomar dinheiro. E a segunda função que pode ser utilizada para os impostos é a extrafiscal, que é a função reguladora, com objetivos diversos de obter receitas tributárias, como incentivar ou desestimular uma determinada conduta. Agora, o PT, o Lula, além de poder impor condutas no seu comportamento, de querer lhe desestimular a alguma coisa que o Lula ache que faz mal à saúde ou ao meio ambiente, o Lula também pode utilizar desse mecanismo para tirar o seu dinheiro. Esse foi o imposto do pecado. Esse foi o final do imposto do pecado da reforma tributária. É de doer. É de doer. É de doer. E assim, na boa, agora que passou já, tá todo mundo puto da vida mesmo com essa questão aí do Dino. Vamos só parando e refletindo. Até comentei esses dias. De janeiro pra cá, nada mudou no Senado, né? Principalmente a relação deles com o Lula. Isso significa que a votação pro Pacheco ser presidente do Senado foi bem similar à aprovação do Zanin, bem similar à aprovação do Dino. Todas as variáveis apontavam que, gente, era basicamente, eu falava, era 90, é só um milagre pro Flávio Dino não ser aprovado, só com um milagre. Ainda contou com a publicidade do Sérgio Moro no final do dia. Sabendo, assim, analisando de forma fria, né? Bem calma, bem ponderada, que este assunto era quase impossível de obter uma vitória. Olhando hoje, será que não era, sei lá, mais proveitoso se as pessoas tivessem colocado um pouco mais de empenho na reforma tributária, para que pelo menos o imposto do pecado terminasse com o texto que veio do Senado, sem dar um poder ainda maior para o Lula, para ser utilizado como questões arrecadatórias? Muito deputado estava muito mais engajado na questão do Dino do que na questão da reforma tributária, que ninguém comentou. Os deputados, sem nada. Pode ter um tweetzinho ou outro, etc., mas no grosso mesmo, o empenho dos deputados em torno da reforma tributária ao longo do ano foi, assim, ficou muito a desejar. Muito a desejar. E agora ele teve duas derrotas, assim, acachapantes. Só que essa última esquerda nem vai comemorar, porque a esquerda também tá nem aí. A esquerda acha que é um golaço. O petista, ele quer pagar mais imposto? Você quer pagar mais imposto? O pessoal tá falando que vem um IVA aí de quase 30%. Vamos esperar pra ver, né? O Haddad falou que não, vai ser baratinho. Aí os petistas já aprovaram isso daqui no Senado, tá indo pra Câmara. Senado aprova projeto que permite redução de jornada de trabalho sem perda salarial. Olha, eu acho difícil, né, você pagar a mesma coisa para a pessoa trabalhar menos. Mas você vê aqui, ó, o Paulo Paim, que foi o relator do PT, ele fala assim, ó, a redução da jornada de trabalho atende aos anseios do mundo e do trabalho moderno. Ah, pode ser. Quem não quer trabalhar menos, eu acho que é importante, eu acho que realmente tem que trabalhar menos. Acho que as pessoas trabalham demais. Porém, entre o achismo e a realidade tem um certo gap, né? Aí ele fala assim, ó, garantindo qualidade de vida ao trabalhador, tá? E, consequentemente, maior produtividade. Pô, aí tá forçando, né?
Pesquisas demonstram que a redução da jornada traz ganhos de produtividade, estimulando o crescimento econômico, melhorando a saúde mental e física do trabalhador. Sim, tem muito profissional liberal que trabalha para si mesmo, né? Que faz o seu próprio horário. Vocês já perceberam que esses profissionais liberais normalmente fazem o seu próprio horário? Normalmente às vezes, né? Depende do momento de carreira, etc. Mas o povo trabalha, né? Então fala, nossa, esse cara é viciado em trabalhar. Eu acho uma certa incoerência você falar que você vai ter um aumento de produtividade trabalhando menos. Normalmente o que aumenta a produtividade é conhecimento. Se você tem conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, maiores são as suas habilidades. Você consegue fazer mais com menos. Um incremento tecnológico, ou seja, ferramentas. Um mecânico trabalhando com a chave fenda Phillips é uma coisa. Um mecânico com a impact drive na mão é outros 500. Né? É totalmente diferente. Então, isso eu acho que são as coisas que fazem um aumento da produtividade. Obviamente que se o cara tá feliz, normalmente tá motivado, ele trabalha melhor também. Mas só porque reduzir a carga horária, isso vai reduzir, você pode pagar a mesma coisa. Vindo do PT, gente. Vindo do PT isso daqui, eu acho que não é para ajudar o trabalhador. Acho que tem uma coisa a mais que, quando a gente descobrir, a gente vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Aí ontem, ainda tivemos essa. Câmara aprova medida provisória que pode aumentar a arrecadação do governo até 35 bilhões. A arrecadação é uma palavra bonitinha para imposto, né? Mas 35 bilhões que vai sair direta ou indiretamente do seu bolso pro Lula gastar. Rapaz, é inacreditável. Inacreditável. Esse é o Brasil. Inacreditável, não é o Brasil do Lula. Este é o Brasil do Lula. E para mudar isso, né? Passa por eleições, passa por 2024 e temos que falar sobre isso. E vejam só. Boulos, Paz e Amor se reúne com grandes empresários na casa de amigão de Lula. Sabe quem? José Serepieri Filho, o Júnior da Qualicorp, o que emprestou já tinha um pulo aí para COP27 no ano passado. Lembram? Ah, eu lembro. O grupo contou com Abílio Diniz, Ricardo Lacerda, do BR Partners, Zeco Auriemo, da JHSF, João Camargo, do Grupo Esfera, esse é demais, né? Inclusive é o cara, um dos manda-chuva da CNN atualmente, Cláudio Hermílio de Moraes, entre muitos outros, ouviu a fala de um Boulos ponderado. O que a Globo tá fazendo já há muito tempo? Humanizando o Boulos. Não, o Boulos não é um radical, não, todo trabalho que a Globo fez pra pegar Bolsonaro, que meu Deus do céu. Aí, às vezes ele devia ser mais nervoso. O Bolsonaro é tão calmo que dá raiva. Com o ataque que fazem contra ele, meu Deus do céu, o bicho é calmo demais. Agora o Boulos, que devia estar ao lado, né, no dicionário, assim, radical, devia estar o Boulos, exemplo, Guilherme Boulos. Agora o Boulos não, o Boulos é um cara ponderado. Boulos é um cara ponderado. Candidato a prefeito de São Paulo tratou de amenizar sua imagem de radical. Olha aí o mercado. Olha aí o mercado com Boulos. Olha a Faria Lima com Boulos. Olha os grandes campeões nacionais com Boulos. Por isso que a direita precisa realmente, sabe, começar a desenhar para onde quer ir. Para onde quer ir. Porque, gente, no final do dia essa galera aí só tá preocupada com si. Tá preocupada se a bolsa vai subir, se vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, mas não existe preocupação com o Brasil, com a nação. E eu vou trazer exemplos de onde isso está acontecendo. Esse debate está acontecendo, para você ver que não é algo assim, ai, tá falando de uma utopia, tá falando de um mundo que não existe. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Só que veja essa nota também que é bem interessante. Lula diz a aliados que Marta é crucial para a vitória de Boulos em São Paulo. O que é que a turma tá percebendo? O Boulos tem um teto. Por mais que o Boulos tente falar que ele não é radical, ele é radical. O Boulos tem um teto. Para ele quebrar esse teto, precisa de alguém, precisa de mais votos. Vão trazer a Marta Suplicy. Aí imagina quem tem memória. E aí, quando viu essa notícia, falou, rapaz, e o Valdemar queria colocar a Marta de vice do Ricardo Nunes. Por sugestão do Valdemar. Rapaz,
Valdemar e Lula vão ser no tapa agora para disputar a Marta Suplicy. Lula diz considerar fundamental que Marta Suplicy seja vice do Boulos. A tentativa de fazer com que Marta retorne ao PT e seja vice de Boulos é uma iniciativa do próprio Lula, que tem manifestado especial preocupação com a disputa eleitoral da capital paulista em 24, como uma espécie de preâmbulo para as eleições presidenciais de 2026. E o que o Lula falar, o Boulos vai cumprir. O que o Lula fala, todo mundo segue. Aí, guarde-se o Lula na cabeça. Vamos dar aqui uma série de imagens de ontem. Olha a força desse cidadão. Estava ontem em Curitiba, né? Aqui tá no mercado. No mesmo mercado, só que lá dentro, por outro ângulo. Uma galerinha, né? Aí, ele sai do mercado. Tem muita gente ainda. Aí ele vai pro lado de fora. Também tinha muita gente. Aí ele vai na Assembleia Legislativa e sai. Tá desse jeito. Aí depois ele vai fazer um lanchinho. Lanchinho, né? Foi jantar. Come igual um porco, depois não sabe. 10 da noite. Aí ele sai, tá assim também. Aonde esse cara vai? Aonde esse cara vai? Dessa forma. Será que esse cara não merecia ser bem tratado? Principalmente pelo partido que ele tá? Eu quero falar o que com isso? Vejamos. Ontem, Valdemar e Duda Lima, juntos, né? Valdemar falou e Duda Lima publicou no Twitter. Não é que Valdemar não usa Twitter, que opera o Duda Lima. Não é que ele, o Bolsonaro, que é o Salles. Aí botou em negrito, ó. O Salles é que não dá paz pra ele. Não sai do escritório nele. Eu preferiria o Nunes. Pô, a gente sabe disso, Valdemar. Não é novidade pra ninguém. A gente sabe disso, pô. Tá de boa, tá de boa. Agora, pra que você precisa, né, colocar Bolsonaro no meio da confusão? Você não quer, você fala. Não, eu não quero. Mas deixa Bolsonaro. Não fale em nome de Bolsonaro. Não fale em nome de Bolsonaro. Aí o Valdemar depois apagou, né? Acho que pegou mal. Duda Lima tá demais, né? Burro, rapaz. Parece que só tem inteligência pra boletar. Aí a Rosana também conseguiu o print, ó. Ainda tá o RT da conta. Postou na conta do Pele com o RT do Valdemar. Aí, o que eu quero falar com isso? Que eu falei no início. Né? 2 imagens que valem mais do que 1000 palavras. Aí vocês vão entender. Esse daqui é o retrato da esquerda brasileira. Tá todo mundo, sabe, trabalhando junto pro Lula tá lá em cima. Tá todo mundo trabalhando pro Lula tá lá em cima, com a bandeira do comunismo. Essa é a esquerda brasileira. Quer saber como é a direita? É assim, ó. É Bolsonaro carregando todo mundo. Lula dá uma ordem, todo mundo segue. Lula nem precisa dar. O pessoal tá lá paparicando. Com o Bolsonaro, ninguém liga. Tanto faz. É só bola nas costas. Gente, na boa, não é sobre o Salles. Tô nem aí. De coração, eu tô nem aí. Não vai ser o Salles? Tá. Vai ser outro. Beleza. Não vai ser outro, mas não vai ser direito, tão direito assim. Beleza também. Não vai ser, não vai ter o candidato de direita, mas a gente vai ter um vice. Tanto faz pra mim também. Pra mim o ponto é o seguinte. A discussão em São Paulo, a locomotiva do Brasil na esquerda passa pelo Lula. O PT queria outro candidato. Mas o Lula falou que ele queria o Boulos. O PT falou. O Lula mandou, bicho. O Lula mandou. Aí, São Paulo, locomotiva do Brasil, Duda Lima, o boleteiro, que tá sabotando e quer destruir o bolsonarismo em São Paulo. Valdemar, você tá ganhando algo junto, Valdemar? Não quero afirmar nada, Valdemar. Eles fazem questão de excluir Bolsonaro das discussões. Esse, pra mim, é o ponto. Sequer é colocado na mesa. Bolsonaro sequer é colocado na mesa, na discussão. As discussões acontecem à revelia. É bola nas costas.
todo dia eles lançam um candidato a vice. Agora, Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas, ele está com a tese... Você viu que isso é uma pesquisa do Datafolha. Engraçado, uma pesquisa da Paraná Pesquisas. Tem, inclusive, um cientista político que não é bolsonarista, e ele andou falando, falou, rapaz, o Murilo teve o seu momento Datafolha. Assim que teve o Vilar de Bolsonaro, Murilo solta a peso da Datafolha, colocando lá o Nunes lá em cima, né? Vamos fingir que o Murilo não tem motivos para gostar. O Murilo Hidalgo, dono da Paraná, não tem motivos para gostar do Nunes. Beleza, isso não é um ponto. Aí você vê, tá todo mundo juntinho. Aí Murilo agora tá rodando São Paulo, junto a Duda Lima, com a história seguinte, cara, o Bolsonaro ele tem que entender o papel dele nessa história. E quem tem que decidir o vice é o Tarcísio. É a teoria agora do Murilo Hidalgo junto com o Duda Lima. Porque em determinado momento da campanha, não, porque tem um limite quando pode gastar, etc. E aí, pô, o Tarcísio não vai ter que carregar o Nunes, vai ter inauguração de obra, vai levar. Então, pô, como o Tarcísio vai dar esse apoio, tem que ser o Tarcísio tem menos rejeição. E aí, já começaram até a circular nomes do entorno. Já botou ali o Arthur Lima, etc. Eu na vez junto à nota. E assim, é sempre a revelia de Bolsonaro. Não existe a mínima vontade de falar, Bolsonaro, o que é que você acha, Bolsonaro? O que é que você acha, Jair? O que você acha? Jair é o burro de carga do PL. Só serve para isso. Para colarem nele e tirar todo o proveito possível. Esta é a minha crítica, é o meu ponto. Não sou uma Salles Zete, não sou astronauta Zete que está sendo cotado, não sou, sei lá, vice Zete do Nunes. O meu ponto é, assim como na cidade de São Paulo, o que custa para Valdemar e Duda Lima esquecer um pouco a boleta e falar, Bolsonaro, em respeito a você, os votos que você tem, qual o caminho que a gente deveria traçar, presidente? Qual o caminho? Qual o caminho? Eu sei que nunca vai ser assim. Nunca vai ser assim. Nunca. Vai ser sempre assim, ó. Essas imagens eu gerei... Deu trabalho pra eu gerar. Essa daqui deu trabalho pra conseguir gerar. E ali embaixo deve ser a artia do Zap, né? Foi aleatório aquela artia ali embaixo. A artia do Zap com o Bolsonaro carregando o PL, né? Carregando o Valdemar. E a tralha lá do PL Raiz. Eu tô sendo injusto, gente, na minha cobrança. Eu tô pedindo demais. Eu tô sendo intransigente. Eu tô falando assim, não tem que ter esse candidato aqui, tem que ter aquele candidato acolá, tem que ser... Não. Eu só quero, bicho, envolve esse cara na discussão. Para de jogar bola nas costas. Para de ficar fazendo eventozinho com empresário, isso, aquilo, outro. Pode não ser notícia na imprensa, pô. Mas acho que já deu pra perceber que eu sei do que eu tô falando. Acho que já deu pra perceber, né? Eu falo algumas coisas e depois até sai notícia na imprensa. Aí, pra aproveitar que a gente tá falando disso daí, eu teve um comentário que foge um pouco dessa situação, mas envolve, sei lá, ideias para melhorar o meio de campo, percurso, etc, tudo mais, da própria direita. Eu falei, vou trazer em vídeo. Acho que é relevante. Bem simples de entender. A Anitta escreveu o seguinte, a Anitta é de comunicação. Eduardo Leite mandou para a votação na Assembleia Gaúcha o aumento do ICMS do Rio Grande do Sul, né? E alguns deputados estão se manifestando sobre isso. Faz tempo que não falo sobre comunicação por aqui, né? Então, hoje, vamos tirar a poeira, pegar um café que lá vem textão. Avaliando os vídeos sobre o tema, postados por 2 deputados gaúchos, um de esquerda e um de direita, podemos descrever um problema latente na comunicação da direita. Foi assim até hoje. Sem planejamento, sem conhecimento, sem especialização, apenas com opiniões fortes sobre os assuntos polêmicos, buscando aprovação através de cliques e sem preocupar-se com a compreensão pelo cidadão. Funcionou até hoje, mas eu entendo que está na hora de amadurecer. Vou aqui humildemente apontar um caminho, citando exatamente esses 2 vídeos que olhei no dia de hoje. Enquanto parlamentar de esquerda desenhou para a população o quanto um aumento desse imposto iria acarretar nos preços de produtos da cesta básica. Eles gravaram dentro do supermercado, com roupa simples, onde pegaram os alimentos, mostraram o aumento nos rótulos. A gravação foi feita em um supermercado popular, mostrando marcas populares e explicando o que foi proposto no processo do aumento. Eles estão falando diretamente para a população, traduzindo termos mais técnicos em jargões populares.
dando informações simples para o povo replicar. É o que a esquerda está fazendo, tudo profissional. Agora vamos ouvir do parlamentar de direita. Timbre de voz irritado, totalmente gravado em um corredor qualquer com a roupa de marca que boa parte da população jamais vai ter acesso, reclamando de forma sisuda de que é um absurdo, né? Ponto para os jargões e frases de efeito, lavando a alma. Mas, sabe qual foi o argumento para ser contra a proposta do governador? A frase: o nosso presidente Jair Bolsonaro sempre foi contra aumentos. É isso. Esse é o argumento. O Jair disse é ruim, então é ruim. E sabe qual é o problema disso? A direita precisa parar de falar apenas para os próprios eleitores. Há dezenas de motivos pelo qual um aumento do ICMS ser prejudicial ao Estado e os representantes não conseguem sequer citá-los. Aí eu pergunto, se você não dá insumo para que as tias do Zap argumentem sobre a questão sem serem rotuladas de gado do Bolsonaro, como que vocês querem conquistar o restante da população? Repito mais uma vez, ninguém é obrigado a saber fazer comunicação. Nós não elegemos profissionais da comunicação, mas vocês parlamentares têm verba de gabinete e verba partidária para que contratem os melhores profissionais que saibam comunicar, não apenas para dentro da nossa bolha, mas também para a população em geral. Apenas deixem de ser teimosos, baixem o ego um pouquinho e contratem profissionais. E não venham com o papo de, não tem profissional de direito no mercado, porque nós somos muitos. Essa desculpinha esfarrapada de vocês para continuar agindo no amadorismo já cansou. Se vocês querem que a direita cresça e se consolide, isso precisa começar por vocês. Tem diversas áreas que a gente tem que avançar. E quando você fala assim, Bolsonaro é contra, você pega a própria reforma tributária. Olha a quantidade de argumentos que Bolsonaro emplacou. Assim, fala, vai aumentar imposto. Foi o mínimo que Bolsonaro falou. Bolsonaro falou especificamente sobre pelo menos uns 5 artigos diferentes. Bolsonaro trouxe questões relacionadas a perda, né, da... Como é que passou? Até o termo que estava sendo na imprensa não é desenvoltura. Não é desenvoltura. A gente comentou ontem, falando sobre o setor de serviços. Enfim, perde a dinâmica, né? A perda da dinâmica do setor de serviços, como isso poderia acarretar no aumento de desemprego, aumento de determinadas situações, como esse setor é importante para o Brasil, ele sai escorrendo fora uma análise política da coisa, falando, olha o que é o PT, olha isso, olha aquilo outro, olha o que eles estão tentando fazer, olha o histórico, etc. Juntando todas as situações, é ruim. Esta reforma é ruim. É ruim. Então, assim, tem muita coisa para ser melhorada, óbvio. Deixa eu crítica pertinente, trouxe isso aqui, porque sempre tem alguém, às vezes, me assistindo, às vezes tem um assessor, outra, fica aí de sugestão. Que querendo ou não, quando você compara os vídeos da esquerda, como eles tratam alguns temas, e você compara com a direita, a turma realmente tem uma desenvoltura melhor. Mas vamos pro tema mais interessante, e você não entender agora por que eu quis trazer aqueles 2 editoriais do Estadão. Que contra o bolsonarismo vale tudo. Olha só. Olha como as coisas se conectam. Primeiro, acordo União Europeia-Mercosul. A caminho do fim. A ordem de Lula é manter o Itamaraty mobilizado até ao menos fevereiro para tentar tirar do papel o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Depois dessa data, os partidos e governos europeus começam a se mobilizar para as eleições da União Europeia. A avaliação é que o possível crescimento da extrema-direita no Parlamento Europeu pode travar por muitos anos a possibilidade de se fechar um acordo, porque o segmento político é mais protecionista e contrário a alianças multilaterais. A direita na Europa está preocupada com a sua economia, com a economia nacional. Ué, e isso é errado? Às vezes a gente olha para algumas situações e tem que olhar, peraí, vamos entender. Por que lá na Europa eles estão fazendo isso e por que no Brasil ninguém se preocupa com a economia nacional? E eles também são contrários a alianças multilaterais. Isso aqui eu acho ninguém se posiciona de forma contrária em nenhuma direita ao redor do mundo. O que são alianças multilaterais? É que você tem um órgão central que manda, todo mundo obedece. ONU, OMS, OMC,
e por aí vai. A turma fala, peraí, pô, a gente não gosta disso. Tanto que agora tem país já discutindo a possibilidade de sair aí da União Europeia em algumas coisas. A Holanda mesmo aí parece que já aprovou no seu parlamento que vai, né, falar assim, eu tô fora aqui das políticas migratórias da União Europeia. Não reconheço mais no país. Não reconhecemos mais. Meu país, a gente que domina. Não vamos nos submeter a ordens supranacionais de pessoas que a população não elegeu. Pega isso. Aí, olha o que a Haddad disse. Temos a tarefa de construir uma nova globalização. Um governo mundial. Uma governança global. Um novo bloco multilateral que manda em todo mundo. E esse bloco multilateral que manda em todo mundo deve ser baseado em compromissos socioambientais. Gente, socioambiental. Sócio é o S, né, do SG, social. São aquelas pautas do cabelo azul, agenda woke, agenda identitária, todo aquele pacote que vocês conhecem muito bem, né? Essa batalha cultural que já existe no Brasil há um bom tempo. Ideologia de gênero, tudo lá. E o ambiental, toda a agenda verde. O Haddad, que construiu uma governança global baseada nesses dois pilares, que funcione para todos, né? Ou seja, que todos sejam obrigados a seguir, não como ilhas isoladas, mas em uma cooperação global de desenvolvimento sustentável. Palavrinha bonita. Os desafios contemporâneos serão resolvidos somente nesse esforço conjunto. O G20, presidido pelo Brasil, deve ter o combate à fome e as mudanças climáticas como pontos fundamentais de seu propósito. E olha que engraçado. Antes do Milei tomar posse, saíram várias notícias que o Brasil estava preocupado, queria avançar com esse acordo, porque com o Milei chegando ficava mais difícil. Ano que vem a gente vai ter eleição. E de um país que tem um impacto global muito maior do que da Argentina. Muito maior. Mas assim, absurdamente maior que a Argentina. Talvez seja o país com o impacto político global mais importante de todos. Estados Unidos. E quem está se colocando aí como franco favorito, que inclusive nas pesquisas, tipo, a Datafolha dos Estados Unidos está na frente, é o Trump. Até na Datafolha americana ele está ganhando. E veja só, a preocupação do Lula com a direita na Europa, veja qual é o discurso do Trump lá nos Estados Unidos. Trump descreve visão de nacionalismo econômico em Detroit, enquanto deixa de ir ao debate. Teve debate? O Trump nem tem poder, vamos ao debate. O Trump tem 60% a 70% dos votos da primária. O pessoal tá brigando por 3, 4%. Trump vai, eu não vou vai debater pra quê? Ele já tá fazendo campanha. E deixou lá os café com leite brigando sozinho, né? O DeSantis, Vivek, etc. Tem muita gente boa, mas o Trump já tá em campanha. Falou, ó, vocês vão pro debate, eu vou fazer campanha. Já foi falar com o trabalhador. Olha o que ele tá falando. Arrisquei tudo para defender a classe trabalhadora da classe política corrupta que passou décadas sugando a vida, a riqueza, o sangue deste país. É por isso que estou aqui esta noite para apresentar uma visão de um renascimento do nacionalismo econômico. Economia nacional. Esta visão centra-se na proteção do trabalhador americano, dando prioridade aos sonhos americanos em detrimento dos lucros estrangeiros e empregando medidas protecionistas para aumentar os salários americanos e reforçar a indústria americana. A mesma coisa que a direita na Europa está falando, ó, cara, não tem mais essa. Olha qual é a preocupação da Haddad. Uma nova globalização. A direita ao redor do mundo falando, cara, isso deu errado. Isso deu errado. Isso não trouxe melhoria de vida para a população. Isso só colocou dinheiro na mão de bilionário e banqueiro. Deu errado. Temos que nos preocupar com o país. Tem que rever todo esse processo. Lá, eles já estão nessa discussão e olha como tá. Olha o que o Haddad tá falando. Olha a preocupação com a Europa. Olha o discurso na boca do Trump. Trump culpou o globalismo ultra-esquerdista, o Haddad, né, da administração Biden, pelos atuais problemas econômicos e disse que os mandatos de Vivek
EV, né? Electrical Vehicles, né? Veículos elétricos de Biden significariam o fim da indústria automóvel dos Estados Unidos. Você pode ser leal ao trabalho americano, pode ser leal aos lunáticos ambientais, mas não pode ser leal a ambos. Ou você tá do lado da nação, ou você tá do lado dos lunáticos ambientais. O Haddad, que é a ordem global, o globalismo ultra-esquerdista, que é o contrário que ele tá focado na economia nacional. O Haddad na economia global. O Haddad do lado dos lunáticos ambientais e o cara do lado dos trabalhadores. E é o mesmo posicionamento que vem sendo discutido na Europa. Um novo olhar para o Estado Nacional. Uma repercussão de mais coisas que ele disse. Trump exige apoio sindical para uma visão nacional. Caso contrário, alerta para desastre. Cara, o Brasil, o país... Fala o Brasil, porque Bolsonaro sempre é o Brasil, cara. O Brasil acima de tudo, Brasil, 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 Brasil. As discussões todas do nosso país, elas não falam de Brasil, elas só falam de grupos políticos, lobbies, interesses, né, privados. O Brasil não faz parte das nossas discussões. Olha como está o debate lá fora. E o debate internacional tende a repetir no Brasil com um delay de 2 anos. É sempre assim. Olha como foi 2016 lá, 2018 aqui, 2020 lá, 2022 aqui. 2024 lá tá desse jeito. Olha o que ele diz também. O bicho me representou agora. Trump procurou retratar as próximas eleições como a escolha entre a destruição certa para a indústria automobilística ou um crescimento industrial aparentemente utópico baseado em restrições comerciais. Aqui é o Washington Post criticando, né? Trump aí tá falando que vai proteger a indústria nacional, a indústria vai crescer porque tá sendo protegida. Não faz sentido, não. E aí, Trump também defende, vai crescer, os Estados Unidos vai crescer porque ele vai apostar em combustíveis fósseis e até expropriação de ativos estrangeiros. Eu falei, isso não vai fazer, né? Isso aí tá demais. Calma, não vai tomar nada. O que ele tá falando aí, eu tenho certeza que envolve aquele país vermelho que vocês conhecem muito bem. Eu estou aqui esta noite para apresentar uma visão para o renascimento da economia nacional. Os predadores de Wall Street, os trapaceiros comunas, vermelhinhos e os políticos corruptos prejudicaram você. Eu acho que dá pra pegar essa frase do Trump e trocar para os predadores da Faria Lima, os trapaceiros comunas, pode deixar, não precisa mudar nada, e os políticos corruptos também. Parece uma turma do centrão e da esquerda. É aquele ponto, cara, não é porque você acha que os comuna descarado, né, aquele país vermelho lá da Ásia, não presta, que você vai abraçar a BlackRock. O cara tá contra a BlackRock, tá contra o comuna. Pronto. Porque você não pode ser contra os dois. Esse é o meu grande ponto. E contra essas instituições multilaterais como a ONU. Que, inclusive, é a mesma agenda na Europa. É o caminho que a esquerda vem traçando lá. E vem obtendo êxito. E para você ver como tem algumas coisas que eu acho que não são coincidências, a Nature, que até deu um prêmio para a Marina, das 10 mais influentes aí nesse ano de 2023, a Nature esses dias fez aquilo ali, ó. Primeira pandemia digital e os perigos do nacionalismo econômico. Livros resumidos. Um foco na indústria nacional, na economia nacional, na economia patriota, está incomodando essa gente. Ao longo do mês passado, e eu acho que nesse mês também, saíram notas no Estadão falando sobre isso, a necessidade da globalização, a globalização está falhando, e eles achando isso ruim. Eles são favoráveis. Teve uma nota do The Economist, foi de outubro, também criticando isso, falando que essa história de economia nacional, já eles vão aprender que isso vai dar errado. Eles não querem isso. Olhem quem está preocupado com o Estado-nação ao redor do mundo. É a direita, tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Olha o discurso que eles fazem. Veja como, inclusive, é similar, né? Acho que eles até copiaram de Bolsonaro. Veja e como está hoje as coisas no Brasil. Veja a união de direita. Isso aqui parece com a união de direita? Você consegue ver Moro falando algo assim? Deltan Dallagnol falando algo assim? Pelo amor de Deus. Aí agora você vai entender por que eu quis trazer os editoriais do Estadão.
Acabei de falar da União de Direita. Olha o que o Estadão postou. Olha o que o Estadão postou. Trump 2.0 pode levar Estados Unidos a uma ditadura. Há poucas evidências de que pessoas com poder de impedir uma guinada autoritária estejam propensas a fazê-lo. Precisa falar a mesma coisa? No final do dia, a união de direita, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é isso daqui, gente. É isso daqui, ó. Não importa. Bolsonaro, Trump. Se está do lado do povo, do trabalhador, é inimigo do consórcio. O consórcio não quer ver o povo prosperar. O consórcio quer continuar sendo a elite. A visão do consórcio é a visão da imagem do Lula. A pirâmide tem que ser bem larga para poder existir um topo. Quanto mais larga a base, mais alto pode ser o topo, né? Você tem uma pirâmide com uma base pequenininha e bem comprida, é bem complicado que ela pode tombar bem rápido. Você tem que ter uma grande massa de pessoas pobres para sustentar todo esse establishment porco que tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E quase no fim, só uma noticinha bem rápida. Os comunas arrematam o principal lote do maior leilão de energia do Brasil. Aconteceu na B3, todo mundo feliz, o mercado está louco. Os comunas estão comprando o Brasil. Tudo que Bolsonaro sempre pontuou que, cara, uma coisa é investir no Brasil, outra coisa é comprar o Brasil. A Eletrobras ficou de fora. A Eletrobras não levou nada. Nada! Trump preocupado com a economia nacional. A Petrobras não levou nada. Nada! Entreguismo na veia. BNDES está financiando o país errado, diz o CEO da Azul. O executivo declarou que o Banco de Desenvolvimento ajudou empresas aéreas norte-americanas, mas não colabora com as brasileiras. Faz o L! Um banco de desenvolvimento nacional que ajuda lá de fora. Aí quando você olha para as indústrias nacionais, Petrobras, além de toda essa nova governança, né, as pessoas que o Lula vem indicando, além de tudo isso, Petrobras chama estilistas para refazer o uniforme e se aproximar da geração Z. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda globalista, né? Ultraliberal. Ultra-esquerdista. Indígenas farão protesto em reunião do Senado no Pará sobre ferrovia. Qual? A Ferrogrão. Não pode construir. Não pode. De jeito nenhum. Farão manifestação nessa sexta em Novo Progresso durante a reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para tratar da construção da Ferrogrão. Entidades e movimentos sociais veem ameaça do aumento de desmatamento e apontam que a obra passa, né, perto das reservas. Não pode nem passar perto. Não pode nem passar perto mais. Ué? Se não tá passando dentro da reserva, já não pode mais também? Agora mudou a lei. Agora até se é perto também já incomoda? Meu Deus, esse é o Brasil do Lula? ONU denuncia decisão do Congresso sobre marco temporal. A ONU, esse organismo multilateral, que a direita internacional vem se colocando o contrário. A ONU, caguei. A decisão deixou ativistas, direitos humanos e ambientalistas alarmados. A PIB agora vai judicializar junto ao Supremo. A ONU não existe, ela não é um CNPJ. Tem que ser alguma pessoa, né? Algum militante. Foi alguém do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas. Tem se manifestado sistematicamente contra a gestão do marco temporal. Meu Deus do céu. E o Brasil não pode andar para frente. Isso aqui eu comento depois, que tem uma notícia só pra mostrar dos últimos... Acho que eu vou trazer amanhã de novo, mas só porque eu falei, né? Marina, tá ali na lista da Nature. Tem umas notícias aqui a mais. Vou deixar pra amanhã. Porque tá falando do desmatamento, que ela foi eleita por isso, etc e tudo mais. Mas enfim. Eu queria falar mesmo. Consegui falar. Acho que deu pra conectar os pontos. Pra vocês entenderem. Minha revolta com o tratamento de Bolsonaro. O cara que tem votos. É o cara que tem os votos. Mas é sempre deixado de fora
das discussões importantes do país. E querem que ele carregue, né, a direita nas costas. Enquanto isso, Lula é Maria. Tem alguém bem tratado nesse país, hein? Pela sua militância, pelos seus aliados. Este alguém é Luiz Inácio Lula da Silva. Tratamento de rei, viu? Não é por nada, não. E olhem o que a direita vem discutindo, vem debatendo internacionalmente. Até porque, gente, essas movimentações da direita, obviamente elas estão visando você também frear, né? Bloquear o avanço de algumas agendas. Bloquear o avanço de algumas agendas. Por isso que eu falo pra vocês, não me venha mais com essa história de conservador nos costumes, liberal na economia. Não, tô fora. Sou conservador, sou da mamãe, sou bolsonarista, sou de direita, qualquer coisa. Mas esse papo mais não cola mais comigo. Não cola mais. Pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho lendo, não acho que combina mais comigo. Mas todo mundo também ali para abraçar a ideia que quiser. Mas vejam os debates internacionais. Vejam as mudanças que o Lula está propondo para o G20 um ano antes de eleições que podem modificar o eixo do planeta, que são as eleições americanas. Mesma forma que estava preocupada com o Milei em acelerar, né, o acordo Mercosul-União Europeia, agora a verdade que acelerar algumas outras agendas, porque não sabe, né? Depois que o BD, o amigo Biden sair, quando o amigo Biden sair da presidência, e aí? O que é que vai acontecer? Enfim. Se gosta do meu trabalho, pode estar no meu canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Pedro na descrição. Ontem saiu, né, a última versão do Atlas. Kimpaim.com sem BR, sempre aqui em cima. E compartilhe esse vídeo. Reflita sobre tudo isso. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!